Amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler dos versos 13 até o verso 35. Lucas 24, verso 13 até o verso 35. O sermão dessa noite está baseado nesta perícope e se chama Quando a vida fica barulhenta demais para ouvir Jesus. Acompanhem comigo a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois disso tudo, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das quais estiveram conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai Santo, fala com o teu povo nesta noite, para que possamos ouvir a tua voz a ecoar em nossos corações. Transforma a nossa vida, para que diante de um mundo onde há tantas vozes, tantos ruídos, que procuram tirar-nos o caminho, desnortear o nosso pensamento, para que nesta noite o teu Espírito Santo possa colocar as coisas de volta no lugar. Oramos para que o teu santo nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o texto que lemos narra uma história muito conhecida por todos nós. Mas hoje eu gostaria de enxergar essa mesma história de um outro ponto de vista. O ponto de vista do estado dos discípulos quando as suas mentes estavam demasiadamente perturbadas e a ponto de não reconhecer o próprio Cristo ressurreto. É bem verdade, e vocês também conhecem, que o pensamento judaico da época,
messiânico era que o Messias viria para livrar o seu povo, mas esse Messias, ele viria como um grande herói nacional, a ponto de livrar o próprio povo da escravidão, se é que podemos dizer assim, mas na verdade do domínio do Império Romano que eles estavam, desta opressão. Eles tinham a visão de um Messias que era mais parecido com um super-herói, como alguém que viria montado num grande cavalo e livraria o seu povo do Império Romano. Esta é a figura messiânica que prevalecia nos dias e, inclusive, influenciava os discípulos de Jesus. Mas ao invés de um grande guerreiro, o Messias veio humilde, montado num jumentinho. Ao invés de o Messias vir com grandes espadas e pedaços de madeira para lutar, o Messias veio com uma palavra poderosa, que libertava as pessoas e destronava Satanás, amarrando-o para informar que o reino chegou. E livrar o povo do pecado. Ao invés assim de vir um grande guerreiro com seu arco e flecha, o Messias não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Pensar no Messias sofredor, pendurado numa cruz, era completamente absurdo. Na verdade, beirava a este absurdo, beirava um escândalo. O coração dos discípulos ficou frustrado. Essa é uma verdade que nós lemos aqui. O coração deles estava entristecido. Isso acontece com a nossa vida, em vários momentos. As frustrações acontecem conosco em vários momentos da nossa vida, quando nós planejamos algo e esse algo simplesmente não acontece. Quando geramos expectativas sobre uma pessoa e simplesmente essa pessoa não nos responde à altura da nossa expectativa. Quando esperamos colher algo desta vida e, na verdade, colhemos espinhos e só dificuldades. A grande verdade, irmãos, é que a frustração ela faz parte da história da humanidade. E assim, estes dois discípulos estavam frustrados com uma imagem de um Messias que não era o projeto de Deus. Eles desejavam um Messias que viesse resolver o probleminha deles ali agora, naquele momento. Mas, na verdade, o Messias veio para estabelecer o seu reino, para livrar seu povo da escravidão, para um reino que nunca vai ter fim. Às vezes, irmãos, nós limitamos a visão de Deus e tentamos colocar a visão de Deus acoplada às nossas visões. Só que as nossas visões, muitas vezes, são débeis, são limitadas. Mas Deus, nesta noite, está nos convidando a enxergar além da nossa capacidade de enxergar. Porque se montarmos em nossas mentes projeções, imagens que não corresponderão a uma realidade futura, certamente também ficaremos frustrados, assim como os discípulos ficaram frustrados. Talvez, na sua história de vida cristã, você tenha ficado frustrado com Deus, talvez, porque alguém às vezes contou uma profecia para você e simplesmente as coisas não aconteceram. Fizeram promessas em nome do Senhor e as coisas não aconteceram. Porventura, Deus falhou com você? Ou você colocou a sua esperança em expectativas erradas? Ou você colocou a sua confiança em fundamentos que não têm solidez? Meus irmãos, Jesus veio para reescrever a nossa história. E a história que Deus está escrevendo é muito melhor do que nós poderíamos imaginar. O problema dos discípulos não era a falta de informação. Nós lemos exaustivamente aqui a perícope inteira. Eles sabiam tudo o que tinha acontecido, já ouviram falar de tudo que tinha ouvido falar. O problema deles não era a falta de informação, mas era a incapacidade de entender e confiar no plano de Deus. A morte de Cristo, longe de ser um acidente, foi algo premeditado por Deus, predestinado por Deus, para a melhor de todas as histórias, a história de Deus e do povo de Deus vivendo felizes para sempre numa nova criação.
Agora, observem comigo que no mesmo dia, isto é, no domingo da ressurreição de Cristo, inaugura o verso 13, diz que no mesmo dia, eles estavam caminhando de Jerusalém a uma aldeia chamada Emaús, de aproximadamente 11 quilômetros. É como se nós fizéssemos aqui uma caminhada da Igreja Reformada em Vila Velha até o aeroporto de Vitória a pé. É mais ou menos isso. E os discípulos estavam tristes, estavam desanimados e estavam frustrados. Jesus então se aproxima desses discípulos e tenta interagir com aquela conversa ali que eles estavam tendo. No entanto, conforme narra o verso 16 que lemos, e eu procurei na hora da leitura dar a devida ênfase, que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus, porque eles estavam tristes, desesperançosos. O verso 17, que li também, logo após o 16 que lemos, narra um acontecimento muito relevante, porque naquele período em que eles estavam caminhando e conversando entre si, Cristo se apresenta e chega junto deles para participar daquela situação, daquela conversa. E quando Jesus fez a pergunta, o que vocês estão falando aí? Eu gostaria de saber também. O texto diz que eles pararam entristecidos. Às vezes a tristeza que nos acomete nos faz parar de caminhar. O desânimo espiritual é uma realidade. E talvez um de vocês, ou talvez grande maioria de pessoas que aqui está, esteja acometida da tristeza, ou mesmo da desesperança, ou mesmo até da falta de ânimo espiritual. A vida está ressequida. Você vem à igreja porque é domingo. Ah, é domingo, dia do Senhor, eu estou vindo na igreja. Vou assistir um sermão e depois vou para minha casa. O desânimo espiritual, meus irmãos, pode trazer tristeza ao nosso coração e pode até nos fazer parar. Porque, na verdade, às vezes colocamos a nossa esperança em algo que Deus não nos prometeu. Ou mesmo colocamos as nossas esperanças em pessoas ou em coisas desta vida. Isso gera frustração e um breve sentimento de desamparo. Até que Cleopas, um dos discípulos que estava no caminho de Emaús, começa a narrar tudo para Jesus. Ele começa com uma célebre frase, fala o seguinte: olha, nós esperávamos que ele viesse redimir a Israel, mas não foi exatamente isso que ele fez. Mas a visão deles de redimir a Israel era: eu esperava que ele fosse o nosso herói, que nos livrasse do poder do Império Romano. Mas depois disso tudo, disse Cleopas, um dos discípulos, mas depois disso tudo já é o terceiro dia. E parece que nada aconteceu. A expectativa deles, meus irmãos, foi frustrada. E isso gerou tristeza em seus corações, mas mais do que isso, eles não conseguiam enxergar o óbvio. O Cristo ressurreto estava exatamente ao lado deles naquele momento. E eles não conseguiram enxergar. Você por acaso já se sentiu decepcionado com Deus? Na sua vida? Em algum momento que você viveu lá atrás, ou agora recentemente, alguma coisa que aconteceu, fala: puxa, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Você já teve uma sensação, por exemplo, de que tudo que você esperava não aconteceu? Longe de sermos frustrados, o problema não está em Deus. O problema está, às vezes, na nossa teologia diária, na prática da nossa vida. Enxergamos Deus da maneira como Ele não se revelou. Nós enxergamos Deus, às vezes, como algo que Ele pode nos dar em retorno. Seja uma boa vida, seja até uma alegria. Na hora que a gente se sente culpado pelo pecado, deixa eu orar aqui porque eu quero me sentir bem comigo mesmo. E na hora, confessei meu pecado, estou livre. Às vezes você confessa o pecado só para viver livre da sua culpa. E não porque você quer ter uma vida transformada por Jesus. Jesus nos chamou, meus irmãos, para um relacionamento. O que Ele pode nos dar, nos outorgar, é belo e é maravilhoso, mas mais do que isso, Ele nos chamou para amá-lo de todo o coração e com Ele se relacionar. Vejam os irmãos que os discípulos dos versos 21 a 24 sabiam exatamente o seguinte: primeira coisa, que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia.
Segunda coisa, eles ouviram falar do testemunho das mulheres que foram até o túmulo de Jesus, não o encontraram, mas viram ali uma visão, acho que está alto agora, viram ali visão de anjos, e comunicaram, eles sabiam desse fato. E mais, a terceira coisa, eles também ouviram dizer a respeito dos discípulos, que tinham ido conferir se o que as mulheres tinham falado estava plenamente correto. Eles estavam informados de tudo, agora acho que ficou muito baixo. Eles estavam informados de tudo, mas faltava a eles uma coisa. Eles não tinham a capacidade de perceber a presença de Jesus. Há muitas pessoas que ouviram falar de teologia, começaram a estudar, se empolgaram, só que isso não muda mais elas. Porque conhecer a Jesus não é sobre só ter entendimento. A fé cristã não é uma fé gnóstica. Uma fé que simplesmente eu aprendo as coisas, vou na escola dominical, está aqui tudo guardado na minha cachola. A fé cristã, ela é uma fé vivida, experimentada. É uma fé em movimento. As pessoas, elas podem ter acesso a Jesus, podem ter acesso a um culto cristão, podem ouvir da história e da mensagem de Jesus, mas mesmo assim se sentem incapazes de reconhecê-lo como o Senhor de suas vidas. Pensem nisso com profundidade, irmão. A condição dos discípulos não era uma incapacidade cognitiva e intelectual, era uma incapacidade espiritual. Nós podemos ouvir falar de Jesus, cantar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, e mesmo assim Jesus não ser o Senhor da nossa vida. Ou ainda, não percebemos que Ele está perto de nós. Às vezes temos o seguinte pensamento equivocado da diferença entre o sagrado e o mundo, entre o santo e o profano, na seguinte dicotomia: olha, aqui é o sagrado e lá fora é o mundano, então a igreja tem que viver fora do mundo. Não, não é isso que Jesus falou, isso não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A fé cristã é movida pelo poder de Deus. Ser santo não é a capacidade que temos de vivermos fora do mundo, é a capacidade e o poder que Deus nos dá de viver no mundo e influenciar este mundo e pregar o evangelho para os perdidos. Ser discípulo é viver num mundo todo pecaminoso e contaminado e maldito e pregar uma mensagem do evangelho para resgatar os pecadores. Ser santo não é ser separado do contexto do mundo, mas é viver no mundo separado para Deus, para a glória de Deus, para sermos a imagem de Jesus neste mundo e transformarmos o mundo com a nossa mensagem. Se nós não transformarmos o mundo com a nossa mensagem, nós servimos, sabe para quê? Para ser pisados. Jesus falou: se o sal não salga mais, só serve para ser pisado. A igreja tem dois elementos que Jesus outorgou para nós. Nós somos sal e luz. No dia que nós perdemos o poder de salgar, o poder de falar e pregar o evangelho contra a mensagem diabólica do mundo, nós deixamos de ser igreja e só servimos para ser pisado mesmo. Mas Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus nos convocou por uma santa convocação, não apenas para ouvirmos falar de Jesus, mas antes para termos a vida transformada por esse Cristo. A nossa débil condição pecaminosa pode nos levar a um seguinte perigo: ouvirmos falar de Jesus, cantarmos sobre Jesus e canções belíssimas que nós cantamos, e as pessoas do mundo cantam também canções belas de Jesus e não têm a vida transformada. E ainda assim Jesus pode não ser o Senhor das nossas vidas, irmãos. Você pode ser crente, mas às vezes você está frio espiritualmente. Estes discípulos eram crentes. Eu não estou pregando para pessoas que não conhecem o Senhor. Eram crentes, que estavam ao lado de Jesus e não perceberam que Jesus estava ao lado deles. Ouviram falar de tudo, mas não conseguiam praticar. Quando você for para o seu trabalho, irmão, faça o seu trabalho na presença do Deus vivo, para que a verdade do evangelho transforme o seu trabalho. Quando você for fazer os seus exercícios diários, faça-o para glorificar a Deus. Quando você precisar tomar uma atitude, uma decisão na sua vida, não age divorciado de Deus, antes ore ao Senhor e submeta ao seu senhorio.
Deus não quer que nós vivamos uma vida como filhos bastardos, ou mesmo ateus, que vivem como se não existisse Deus nesse mundo. Deus quer conosco se relacionar. Jesus não pode ser na nossa vida um programa de final de semana, ou apenas alguém que nós amamos com a força do nosso pensamento. Senhor Jesus, eu te amo com a força do meu pensamento, eu entendi que o Senhor morreu na cruz, é o meu Salvador, é o meu Redentor, mas está tudo certo, está aqui na minha cabeça. Essa fé não transforma. Jesus deve reinar em nossos corações porque Ele nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. Ele nos predestinou, como Efésios diz, para adoção de filhos. E nós vivemos numa sociedade com muitos ruídos, muitas falas no meio deste mundo. Vivemos em um contexto onde o mundo tem muitas vozes. A polifonia pode confundir a nossa vida, a nossa capacidade de discernimento. E pode nos confundir a uma vida cristã infrutífera, a uma vida cristã sem Deus. Parece uma coisa absurda, uma vida cristã sem Deus. E passamos, então, a ouvirmos o ruído deste mundo, muitas vozes, passamos às vezes a não mais priorizar Deus na nossa vida. O celular passa a ser não um instrumento mais de bênção, mas de maldição e de tropeço em muitas vidas. Meu irmão e minha irmã, eu não estou falando que você não deve usar o celular ou a internet, não é isso. Mas as pessoas perderam a mão. Os cristãos estão rolando no scroll do celular e passando horas nisso aí. E enquanto você passa lá, o tempo todo vai passando vídeo, foto, e aquilo lá, vai uma musiquinha boa, que bom. Quando você vê, você já passou 2 horas em frente ao celular e não produziu nada. E não assistiu a sua família, não orou com seus filhos, não orou com a sua mulher, não orou com seu marido, não leu a palavra. O que nós precisamos firmar é uma dura posição contra a idolatria e contra as muitas vozes que ecoam neste mundo. E isso suga as nossas forças, irmãos. Sugam as nossas energias. E nos faz, às vezes, priorizar tolices em detrimento daquilo que mais importa, o relacionamento crescente com Jesus. Eu sou totalmente contra a seguinte frase: hoje em dia as pessoas vivem sem tempo. Não. Para mim, e de acordo com a ciência, o tempo tem 24 horas. O dia tem 24 horas. A Terra, minha filha está me ensinando que ela está aprendendo no colégio. A Terra, ela dá uma volta em si mesma, no seu próprio eixo, e durante um ano ela dá volta em torno do Sol. E quando ela gira em torno do próprio eixo, tem dia e noite. E esse dia e noite é contabilizado 24 horas. O problema não é falta de tempo, o problema é falta de prioridade. O problema é falta de gestão do tempo. É quando entregamos o nosso tempo nas mãos de Satanás. O scroll infinito de vídeos e fotos no nosso celular pode estar ceifando nosso tempo de oração e pode nos deixar, às vezes, como esses discípulos que estavam caminhando para Emaús. Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Não, nós vamos para Emaús. Eu vou ressuscitar o 3º dia. Já é o 3º dia. Eles falaram que ressuscitou, mas a gente está triste aqui. Essas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida são pequenas raposinhas. E elas vão se alimentando do nosso esforço e da nossa energia espiritual. Eu faço um convite para você nessa noite. Antes de você dormir, você vai pegar o seu celular, você vai no gerenciamento de relatórios do uso da tela do seu celular. Veja quanto tempo você está passando em streaming, em rede social. Aí depois você vai comparar com o tempo que você está passando aos pés do Senhor. Você quer passar a eternidade rolando a tela do celular ou você quer passar a eternidade na presença de Deus? Jesus nos fez uma santa convocação, irmãos. Tudo nos é lícito, tudo nós podemos consumir, tudo, podemos pegar o celular, podemos ver coisas belas na internet, podemos rir às vezes de uma piada, mas o problema é quando essas coisas dominam a nossa vida. Nós precisamos proclamar nesta noite, aqui e agora: a minha alma tem sede do Deus vivo. No Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo.
A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo, porque se eu não clamar dessa maneira e não pedir misericórdia a Deus, eu vou estar distraído com os ruídos deste mundo e serei como os 2 discípulos que caminhavam rumo a Emaús, conhecendo sobre Jesus, cantando sobre Ele, mas não vivendo um relacionamento com Ele. Quando Jesus os abordou, Jesus não apenas estava ensinando que todo o Antigo Testamento falava sobre ele. O que Jesus queria ensinar por última análise é que eles estavam caminhando para um caminho errado. E aí inicia uma refeição. E nesta refeição, Jesus pega o pão. Jesus dá graças pelo pão. E ele reparte o pão e dá para eles. Jesus não apenas estava pregando para eles que o Antigo Testamento falava sobre ele, e há uma coisa que só vai ser revelada para nós nos versículos futuros, que diz que quando Jesus fazia isso, o coração deles ardia. Mas Jesus queria ensinar para eles o seguinte: quando ele pega o pão, destrói o pão com suas mãos e dá para eles, fala: eu entreguei a minha vida por vocês, e eu estou vivo. E na hora que eles reconhecem isso, Jesus desaparece. E sabe por que Jesus desapareceu naquele momento? Porque Jesus restaurou eles. É isso que Jesus quer fazer comigo, com você nessa noite. Não saia daqui sem confessar os seus pecados. Em confessar a sua falta de prioridade com as coisas de Deus. Não tem maior amor do que dar a vida para os seus próprios amigos, Jesus disse. E quando ele repartiu o pão, ele lembrou aos discípulos que eles têm uma família. E essa família não estava em Emaús, essa família estava em Jerusalém. E o texto diz: imediatamente eles se levantaram e voltaram. Porque quando Jesus restaura a nossa vida, a transformação é imediata, irmãos. Quando Jesus muda a nossa história, tudo que temos a fazer é recebê-lo como o Senhor de nossas vidas. Perceba o movimento do texto. O texto começa, a perícope que lemos, começa com uma grande decepção. Depois começa com um processo de correção de visão, de restauração pelo Cristo ressurreto, e ele finaliza com um retorno à missão. O texto diz que na mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém, porque era necessário que eles ficassem em Jerusalém. O Espírito Santo ia descer 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam caminhando para outra direção. Sabe, irmãos, diante do que a palavra de Deus nos confronta e quer nos ensinar nessa noite, é preciso resoluções na nossa vida. Porque se nós sairmos daqui, ouvir uma mensagem, ai que benção, a mensagem, glória a Deus, e você não tomar atitudes, resoluções da sua vida para mudar os costumes, você vai continuar da mesma maneira. Se você também está sentindo que a sua vida está muito barulhenta, muitas vozes no seu cotidiano, e você tem sido governado por essas coisas, você precisa de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. E o arrependimento, ele não é um arrependimento vazio, ele é um arrependimento que nos retorna à missão. A missão para a qual nós fomos chamados, sermos discípulos e fazermos também outros discípulos. É por isso que é preciso fazer calar os ruídos da nossa vida. E só podemos fazer isso quando assim determinamos resoluções em nossa vida para mudar os costumes e priorizarmos Jesus de uma vez por todas. O que impede as pessoas de reconhecerem Jesus nas suas vidas, muitas das vezes não é falta de entendimento, é falta de entrega. Não é falta de tempo, é falta de prioridades. Para todos que já conhecem o Senhor, Deus está nos convidando nessa noite, para nós não termos uma religiosidade mecânica.
quando não colocamos as prioridades na ordem correta, na ordem que a palavra de Deus nos orienta, nós só colhemos uma vida espiritual pobre, miserável, ressequida, sem vigor. O que Jesus quer nessa noite é restaurar a nossa percepção e vida espiritual, porque de intelecto aqui todo mundo já ouviu falar do Evangelho durante muitos anos. O que nós precisamos, irmãos, assim, é de ter uma fé pujante, vigorosa e cheia de vida. Lembrem-se do movimento do texto, começa com uma grande decepção, Jesus restaura a visão deles, e Jesus convoca eles, voltem para a missão. E eles imediatamente, de tristes, confusos e lentos para entender, os discípulos retornam ardentes no coração, rápidos ao ouvir a voz de Jesus e testemunhas da ressurreição de Cristo. E eles voltam para os demais discípulos e falam: o Senhor apareceu para nós no meio do caminho e voltamos a congregar com vocês. O Evangelho não pode apenas virar conteúdo, ele tem que virar realidade e redimir a nossa vida. Na verdade, meus irmãos, Jesus nunca esteve ausente de nossas vidas. Nós, às vezes, é que estamos distraídos com os ruídos e as falas deste mundo e precisamos voltar para Jerusalém. Precisamos voltar para a missão. Coloque sua vida diante de Deus, vamos orar. Santo Deus, aqui está o teu povo, redimido pelo precioso sangue de Jesus. Estamos, Senhor, assim, talvez muitos de nós, como esses dois discípulos no caminho de Emaús, ouvindo falar de Jesus, cantando sobre Jesus, mas Jesus não ocupa espaço na nossa vida, nos nossos horários. Senhor, nos ajuda a priorizarmos o Senhor, porque o Senhor é a maior de todas as riquezas. Tudo aquilo que vivemos nesta vida, Senhor, um dia vai ter fim. Nossa vida se resume a quanto? 40, 50 anos, 60, alguns vivem 80, 90, às vezes até 100 anos. Mas é só isso, Senhor. Mas o Senhor e o teu amor dura para sempre. E é por isso, Senhor, que nesta noite, nós como povo do Senhor, povo da aliança, queremos diante do Senhor confessar que o Senhor é a maior de todas as riquezas da nossa vida. E nós queremos voltar para Jerusalém, voltar para a missão, com o coração ardendo pela Tua palavra, não apenas sermos espectadores ou cantarmos cânticos, mas o coração vazio não, Senhor, toma o nosso coração e nos encha de Ti, nos encha do Espírito Santo, nos envie para a missão de Deus, para que assim possamos cumprir a Tua vontade e sermos igreja, povo do Senhor, nação adquirida pelo sangue de Jesus. Oramos assim para que o Senhor incendeie corações que estão tristes, amargurados, corações que estão gelados e não sentem mais a presença de Jesus, e que o Evangelho não está transformando mais essas vidas, mas nesta noite nós cremos que o Senhor tem restaurado discípulos para a Tua glória, e esta restauração resulta em glória ao Teu nome, e resulta em missão da igreja nesta vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus, amém.